Hoje vamos falar de uma lenda judaica, de um ser que pode ter sido utilizado na construção do Templo de Salomão. Então, sem mais demora, vamos lá para mais um incrível vídeo. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. O rei Salomão queria construir um templo para honrar o único Deus. Ele preparou enormes blocos de granito e mármore, e o vizinho rei de Tiro enviou-lhe cedro e cipreste para adornar as paredes internas do templo. Arquitetos famosos traçaram planos para o templo e trabalhadores de terras distantes vieram ajudar na construção. Mas o rei Salomão ficou preocupado, porque de acordo com a lei de Moisés, em Israel nenhum ferro poderia ser usado em um edifício sagrado. Por que não? Porque o ferro era a ferramenta do armamento e da morte. Então, de que outra forma cortar os enormes blocos de pedra? Ele reuniu seus sábios e um deles lhe contou sobre o verme Samir. 10 coisas surgiram no 6º dia da criação, disse um homem sábio ao rei. Um deles é o verme Samir. Um toque do pequeno bicho é suficiente para partir a pedra mais dura. Se você obtivesse um, poderia cortar a pedra sem ferramentas de ferro e dar glória ao Deus de Israel. Salomão ficou intrigado. O único problema era que ele não tinha ideia de onde encontrar um verme Samir. Nenhum humano sabe, disse o homem sábio. Mas dizem que o Samir mora em uma terra governada por demônios. Talvez se você pedir ajuda aos demônios. Mais tarde, enquanto estava sozinho em seus aposentos, Salomão usou seu anel mágico, inscrito com os vários nomes de Deus, para chamar 2 demônios para ajudá-lo. Onde posso encontrar este verme Samir maravilhoso? Ele perguntou aos demônios. E eles responderam: apenas Ashmedai, que mora longe de Jerusalém em uma alta montanha, sabe a localização do Samir. Ashmedai cavou um poço e o encheu de água, e cobriu o topo com seu selo. Todos os dias, Ashmedai voa da terra para fazer uma pausa diante do trono de Deus e ouvir a música celestial dos anjos e das hostes do céu. Ele se maravilha com a visão de mundos e estrelas distantes. À noite, ele voa pelo universo e retorna ao seu poço. Se sua foca estiver ilesa, ele bebe profundamente e descansa antes de outro dia. Salomão ouviu suas palavras e ficou satisfeito. Na manhã seguinte, ele chamou seu mais valente soldado Bainashi e o encarregou de capturar Ashmedai. Bainashi estava ansioso para agradar seu rei e partiu com suprimentos, homens e carruagens cheias do vinho mais doce e aromático da vinha do rei. Cada barril era decorado com uma corrente de ouro, na qual estava escrito o nome de Deus. Depois de muitos dias de jornada, Bainashi alcançou a montanha de Ashmedai. Bainashi cavou um buraco na montanha profundo o suficiente para alcançar o poço de Ashmedai. Ele e seus companheiros drenaram o poço de água de Ashmedai e o taparam com lã. Em seguida, cavaram outro bem acima do antigo e despejaram todo o vinho nele. O vinho, por gravidade, seria drenado para o poço de Ashmedai. Então, eles esconderam todas as evidências de seu trabalho e esperaram nas sombras. Quando os últimos raios de sol mergulharam atrás da montanha, uma escuridão varreu a terra e um vento forte soprou ferozes nuvens de poeira. Um relâmpago brilhou e lá estava a poderosa Ashmedai, mais alta do que as árvores, nascida sobre brilhantes asas azuis. Ashmedai examinou seu poço, e descobrindo que o selo estava intacto, bebeu com vontade. Mas Ashmedai não era tolo. Ele conhecia o gosto do vinho e se perguntou: como o vinho, esse fluido que mata os sentidos e mata a sabedoria, entrou no meu poço? Ele cuspiu o vinho com raiva, mas o vinho era doce e refrescante, e logo uma grande sede o dominou. Não havia vinho melhor do que o de Salomão em toda a terra. E ele bebeu. Só vou tomar um gole, disse Ashmedai. Mas era bom demais, e ele bebeu com vontade. Ashmedai caiu em um sono profundo induzido pelo vinho.
Bainaxi se esgueirou carregando uma das correntes de ouro dos caixões com o nome de Deus. Ele jogou a corrente em volta do pescoço de Ashmedai. No momento em que o ouro tocou a pele de Ashmedai, o demônio encolheu de seu corpo gigantesco para o tamanho de um homem humano. Quando Ashmedai acordou, ele se debateu como se estivesse amarrado com uma corda pesada, mas era apenas a corrente com o nome de Deus que o segurava. Ashmedai logo percebeu que havia sido derrotado e permitiu que Bainaxi o arrastasse de volta para Jerusalém. Bainaxi entrou na cidade com muito alarde, e o rei Salomão deu-lhe um lugar para banquete no lugar de honra. Depois de terem comido uma refeição completa e Bainaxi contar sua história, o Ashmedai acorrentado foi trazido. Ashmedai ergueu um pedaço de pau do chão e desenhou um retângulo áspero. Você tem todo o poder da terra agora, mas quando morrer, não terá mais do que isso, disse Ashmedai, apontando para o retângulo. Mas o rei Salomão era muito sábio para seu demônio cativo. Rei dos demônios, Ashmedai, eu não procuro poder. Procuro construir um templo para a glória de Deus. Para isso, preciso do verme Samir. Diga-me, onde posso encontrá-lo? Ashmedai disse, após a criação, Deus o deu ao príncipe das águas, mas ele não o guardou. Ele o deu a uma polpa, um pássaro grande, que jurou que nunca o deixaria cair nas mãos de outro, tão grande é o seu poder. Então Ashmedai disse onde eles poderiam encontrar o Samir, no meio de um grande deserto, escondido em uma caverna. Assim que Salomão ouviu isso, ele pôs Bainaxi em uma viagem novamente. Bainaxi viajou por meses para chegar ao deserto distante, passando por terras cada vez mais áridas, e Bainaxi se perguntou se algum dia encontrariam Samir. Por fim, eles encontraram a montanha da qual Ashmedai havia falado, e ali, em sua face, estava a caverna secreta. Dentro de Bainaxi e seus homens encontraram apenas aves polpa novatas, não a ave-mãe que procuravam. Mas Bainaxi, pensando com inteligência, usou seus homens para colocar uma grande pedra diante da entrada da caverna. Quando a mãe voltou algum tempo depois com comida no bico, ela viu a pedra e deu um grito estridente. Ela largou a comida do lado de fora da caverna e espremeu o corpo por uma pequena abertura em que um rato mal conseguia passar. Ela saiu com o verme Samir preso em seu bico. Com o mais básico toque, ela colocou o minúsculo verme na grande pedra, e a rocha se partiu em 1000 fragmentos. Bainaxi saltou de seu esconderijo e deu um grito alto, assustando o pássaro. Ela largou o Samir e Bainaxi o segurou entre os dedos. Vitorioso, ele voltou a Jerusalém com o verme, e usando seu grande poder, Salomão conseguiu construir o templo como Deus havia ordenado, sem usar o ferro, o metal de guerra. Nos 7 anos de sua construção, nem martelo nem cinzel foi ouvido no canteiro de obras. E lá eles fizeram um lugar santo para consagrar Deus. Você deve estar se perguntando, qual seria a origem deste mito? Vamos dar esta resposta a vocês agora. Mas antes, pessoal, se vocês não estiverem inscritos em nosso canal, nós aqui do Incrível História pedimos que se inscrevam para nos ajudar a continuar com o nosso trabalho. E após se inscrever, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum de nossos vídeos. A história do verme Samir vem do Talmud babilônico, mais precisamente em Gittim 68, como forma de interpretar as duas seguintes passagens. Em Deuteronômio 27, 5, está escrito: constrói ali um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não use nenhuma ferramenta de ferro neles. E em Reis 6, 7, diz, porque a casa, quando estava em construção, era construída de pedra preparada na pedreira, e não se ouvia nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro na casa, enquanto ela estava em construção. A proibição era clara. Eles não podiam usar ferramentas de ferro para construir o templo em Jerusalém, porque o ferro usado para fazer as ferramentas poderia ter sido usado em uma espada ou outra arma, e isso iria contaminar o templo, o mais sagrado dos lugares. Os antigos rabinos se perguntaram, como então o rei Salomão construiu o templo se ele não tinha ferro para cortar e moldar a pedra? Assim nasceu o mito do verme Samir. Em comentários de Maimônides e Rashi,
ambos grandes e eruditos rabinos de sua época. Eles sugerem que o Samir é uma criatura viva. Em O Testamento de Salomão, um livro apócrifo que descreve como Salomão chamou diante de si uma hoste de demônios para ajudá-lo, o livro descreve o Samir explicitamente como um mineral verde. De acordo com essas fontes, o Samir foi criado no 6º dia da criação, antes do primeiro sábado, junto com outras 9 criaturas. De acordo com R. Bashia no Talmud, o Samir foi usado pela primeira vez na época da construção do tabernáculo para gravar os nomes das tribos nas joias preciosas do peitoral do sumo sacerdote. Algumas fontes dizem que o Samir era tão pequeno quanto um grão de cevada, menos de 1 centímetro. Outras fontes descrevem o verme como uma centopeia, com muitas pernas e olhos enormes. Em aramaico, Samir significa como uma pedra de sílix. Em uma lenda abissínia, o Samir era um tipo de madeira ou erva, mas é difícil imaginar fibra vegetal cortando pedra. Mas existe uma arte antiga bem conhecida de usar a madeira, inchada com água, para partir a pedra. O Talmud diz que um olhar do Samir pode cortar pedra, o que explica por que algumas representações mostram um verme com olhos enormes. O Samir não podia ser mantido em qualquer tipo de recipiente de metal, incluindo ferro, porque seria instantaneamente dividido. Portanto, era mantido embrulhado em lã e colocado em uma cesta de chumbo cheia de farelo de cevada, de acordo com o Talmud, Sota 48b. Esta colocação em chumbo e a menção no Testamento de Salomão de que o Samir era um mineral verde levou alguns a sugerir que o Samir pode ter sido minério de urânio. Como um povo antigo poderia ter aproveitado o poder do urânio para partir a pedra é um mistério que não acredito que será resolvido tão cedo. A maioria dos textos midráshicos sugere que o Samir era uma criatura sobrenatural criada no 6º dia da criação, e portanto, não tem um análogo na natureza. Pessoal, estamos terminando este vídeo. Esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like para nos ajudar, e compartilhe para que mais pessoas possam ver. Diga o que você achou deste mito nos comentários. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.